TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 28 de julho. E nesta edição, o preço da gasolina chega a R$ 7,29 em Petrópolis. Clube de Leitura Leia Mulheres promove encontros especiais para fechar o mês de julho em Petrópolis. Prefeitura mantém matrículas abertas do EJA na cidade imperial. E o diálogo com o objetivo de destacar os novos editais para a cultura petropolitana. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta terça-feira, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje falando sobre cultura. Isso porque a Prefeitura de Petrópolis lançou na última segunda-feira, um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 2.400.000 para fomentar a cultura no município. Os recursos são da Política Nacional Aldir Blanc do Governo Federal, complementadas pelo Fundo Municipal de Cultura. Ao todo, são 13 editais públicos destinados a financiar projetos de diversos segmentos culturais, ampliando o apoio a artistas, produtores e iniciativas culturais da cidade de Petrópolis. Os editais contemplam áreas como literatura, artesanato, audiovisual, arte e educação, diversidade e cultura em movimento, democratizando o acesso à cultura e ampliando as oportunidades para que os profissionais e coletivos culturais desenvolvam projetos que valorizem a produção artística local. Os primeiros 6 editais serão lançados gradativamente até o dia 24 de julho. 2 deles já estão disponíveis. O Cultura em Movimento, que irá contemplar 30 projetos com até R$ 20.000, destinados a iniciativas artístico-culturais de variadas linguagens, sem vinculação temática específica. E o edital de diversidade, com 5 projetos de R$ 60.000, voltados para o protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, pessoas do segmento LGBTQIA+, pessoas com deficiência e idosos. Além dos editais, a Prefeitura também lançou a Cultiva, nova plataforma digital da cultura de Petrópolis. O que antes era o Full Cultura, agora ganha uma nova identidade, uma nova marca, para fazer uma nova experiência para os nossos fazedores e trabalhadores de cultura na nossa cidade. O portal concentra informações sobre editais, inscrições e demais ações do setor, tornando os processos mais acessíveis, transparentes e eficientes para a classe artística e para a população. Para acessar a Cultiva, basta entrar na aba no site da Prefeitura de Petrópolis. Uma nova plataforma, mais moderna, acessível, para facilitar a participação dos nossos artistas e produtores. Vale destacar que o Instituto Municipal de Cultura também disponibilizou um e-mail para esclarecer dúvidas com relação à nova plataforma, o penab.petrópolis@gmail.com. E olha só, gente, eu trouxe essa matéria de novo para vocês, já tinha trazido na semana passada, porque hoje a nossa entrevista do Correio Petropolitano Debate é justamente sobre esses editais, sobre essas novas possibilidades aqui para a cultura petropolitana. Mas é claro, esse é assunto para o nosso terceiro bloco na nossa entrevista ao vivo. Mas, ainda nessa parte cultural, os amantes da leitura petropolitana têm 2 encontros marcados nesta semana. Isso porque o Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis, recentemente reconhecido com o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, vai promover um debate sobre a obra O Mistério dos Sete Relógios, de Agatha Christie, e bater papo com a escritora Thalita Rebouças, autora de Fala Sério Mãe. A programação é gratuita e busca incentivar a leitura e aproximar autores e leitores aqui na cidade imperial. Receber um prêmio devido a essa questão é algo assim não só simbólico, porque a gente tem materializado aqui no prêmio em si, mas pelo significado que isso reverbera como sociedade, porque sabemos, uma sociedade que lê mais, ela lê melhor, ela se elabora com mais profundidade, adquire senso crítico. No início desse mês, o
Clube de Leitura Leia Mulheres recebeu o prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, em reconhecimento aos quase 10 anos de atuação na formação de leitores e na valorização da literatura escrita por mulheres. Ao longo desse período, o projeto tem promovido encontros que transformam a leitura em um espaço de diálogo, acolhimento e troca de experiências. Esse reconhecimento reforça a importância do projeto e incentiva a continuidade do trabalho desenvolvido. E olha, o próximo encontro está previsto para esta quarta-feira, dia 29 de julho, às 5 horas da tarde, aqui na Livraria Nobel. Ele marca um novo ciclo dedicado à escritora Agatha Christie. O livro escolhido para a estreia é O Mistério dos Sete Relógios, com mediação de Drica Madeira e Linda Feitosa. O projeto terá ainda outros 2 encontros, em agosto e setembro. É importante destacar que mesmo quem ainda não leu o livro pode participar do encontro. A proposta é promover uma conversa sobre a narrativa da obra, permitindo que o público conheça a história e troque impressões sobre o tema. Nesse contexto, Linda Feitosa destaca ainda a importância da autora, que conquista leitores com uma narrativa envolvente, em um momento em que as pessoas estão cada vez mais conectadas às telas. A Agatha está dizendo para a gente, é um livro que te prende, então é um livro que te tira, que faz com que você fique mais tempo ali na leitura, porque dependendo da leitura a gente se dispersa mais. No caso da Agatha é mais difícil de dispersar, então esse tipo de livro está sendo tido como livros que estimulam para quem quer mudar essa necessidade de ficar toda hora lendo, parando para ir para a tela, porque a leitura prende um pouco mais. Já na sexta-feira, dia 31 de julho, às 7 horas da noite, o Teatro Imperial vai receber a escritora Thalita Rebouças, uma das autoras mais conhecidas da literatura infanto-juvenil brasileira, para um bate-papo sobre o livro Fala Sério, Mãe. O encontro contará com sessão de autógrafos e entrada gratuita, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos. A expectativa é reunir fãs da autora e incentivar ainda mais o hábito da leitura na cidade. Se você encontra leitoras da Thalita, a primeira coisa que elas vão dizer é assim: eu aprendi a ter interesse pela literatura devido a Thalita. Então, carregar esse marco, essa frase ser atribuída a uma autora, eu acho que não existe nada mais significativo para uma autora do que ela encontrar pessoas dizendo: olha, eu passei a ler por conta dos seus livros. E não para por aí. Linda Feitosa revelou com exclusividade à TV Correio da Manhã as novidades preparadas para o mês de agosto. Nós vamos ter o livro, que é um livro muitíssimo conhecido e que vocês todos estão convidados a essa conversa com a gente, que é o Conto da Aia. Então, é um livro que tem muito o que dizer sobre a atualidade, por mais que seja uma distopia, a gente precisa ter essa conversa. E olha só, gente, o assunto, toda essa conversa justamente com a Linda Feitosa, com o pessoal do Leia Mulheres, foi realizado ontem também aqui no Correio Petropolitano Debate. E caso você queira acompanhar uma conversa mais extensa, justamente mais informações sobre todos esses assuntos, você pode entrar lá no nosso YouTube e no nosso Facebook. Só pesquisar TV Correio da Manhã nessas 2 redes para poder conferir justamente mais informações. A edição de ontem, do dia 27 de julho. Mas agora, trocando de assunto, o valor da gasolina continua sendo um obstáculo para os motoristas, visto que muitos consideram um valor elevado para a realidade atual. Em Petrópolis, o preço máximo da pré-venda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,49, enquanto a cidade de Três Rios registrou o valor de R$ 7,13. A reportagem da TV Correio da Manhã esteve nas ruas para ouvir os motoristas. Bem caro, comparado a outros lugares que a gente vai, está sempre acima. Muito caro, muito caro. Eu acho que está bem alto, está bem fora do padrão. Não, é absurdo, é caro. Independente de ser refinaria, você vai até Três Rios ou, por exemplo, Juiz de Fora, Teresópolis, é mais barato. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, ANP, o valor máximo de revenda da gasolina comum em Petrópolis chegou a R$ 7,29 e o médio a R$ 7,22, enquanto em Três Rios, que fica a cerca de 64 quilômetros da cidade imperial, o preço máximo alcançou R$ 6,99 e o médio R$ 6,84. Os dados contemplam o período entre os dias 19 e 25 de julho deste ano.
Os motoristas que optam pela gasolina aditivada têm um custo ainda maior. Em Petrópolis, o preço máximo de revenda chegou a R$ 7,49 e o médio a R$ 7,29. Já em Três Rios, o valor máximo é de R$ 7,13 e o médio chegou a marcar R$ 6,96. Para os motoristas, o alto custo no combustível impacta na rotina. É ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir no mercado, e aqui é tudo muito longe, e também se for depender do transporte público é uma vergonha, né? Então a gente se aperta para poder dar. Fica muito difícil, e não tem ninguém que esteja supervisando, né? Está tudo muito largado. Da mesma forma que é mais barato nas outras cidades, aqui é bem mais perto da nossa refinaria, poderia ser a mesma coisa. E ainda nesse assunto do trânsito, ontem, dia 27 de julho, foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes com Motocicletas. E a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, publicaram um vídeo nas redes sociais falando justamente sobre a conscientização da data. Vamos conferir. Oi, amor, tudo bem? Você já tá vindo? Oi, amor, tudo bem? Já tô saindo aqui. Vou passar só no mercado e já chego em casa. Então tá bom, vem com cuidado, tá? Te amo. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Amor, cheguei! Você esperava um final diferente, né? Mas não é pra menos. Hoje, mais de 40% das mortes no trânsito estão envolvendo motociclistas. Mas esse é o único final que a gente quer para as histórias no trânsito. Então, na próxima vez que você sair de casa, vá com calma. Quem ama você vai preferir esperar alguns minutos do que uma vida inteira de saudade. E agora, trocando de assunto mais uma vez, aqui no município de Petrópolis, os maiores de 15 anos de idade, adultos e idosos que não conseguiram concluir o ensino fundamental por algum motivo, têm a oportunidade de regularizar os seus estudos. O avanço do nível escolar é possível por meio do Programa de Educação para Jovens e Adultos, o EJA, que está com inscrições abertas na cidade. Os jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos de Petrópolis que não concluíram o ensino fundamental continuam com a oportunidade de ingressar no Sistema de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, ainda no ano de 2026. Para os interessados, as matrículas seguem abertas com atendimento no centro em Itaipava. Na rede municipal de ensino, são 747 estudantes em 42 turmas. Desse total, 236 estão nas fases iniciais e 511 cursam as etapas finais. A modalidade vai dar alfabetização ao 9º ano e permite que cada pessoa retome o percurso escolar a partir do ponto em que parou. As fases iniciais correspondem do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Já as finais abrangem do 6º ao 9º ano. Para ajudar no retorno da vida escolar, o estudante pode usar a plataforma do Governo Federal CadEja. As informações são encaminhadas à rede de ensino e em Petrópolis a equipe da Secretaria de Educação entra em contato para orientar sobre os documentos, a fase correspondente e o encaminhamento para uma das unidades. Para efetivar a matrícula, o interessado deve apresentar o original e uma cópia da certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de residência atualizado, histórico escolar, declaração de escolaridade, cartão SUS e número de NIS, caso seja beneficiário do Bolsa Família. Também são necessárias 2 fotos 6x4 e para estudantes menores de 18 anos, a documentação do adulto responsável. E agora, para finalizar a parte petropolitana de notícias do programa de hoje, a Enel Distribuição Rio iniciou nesta semana as obras de retrofit de condicionamento ambiental no Hospital Municipal Alcides Carneiro, aqui na Cidade Imperial. As intervenções vão modernizar o sistema de climatização e iluminação da unidade de saúde e incluem a instalação de uma mini usina de geração de energia solar. Localizado em Correias, na cidade de Petrópolis, o Hospital Alcides Carneiro é referência regional em maternidade de alto risco e UTI neonatal. As obras de eficiência energética programadas para o hospital vão gerar uma economia anual de cerca de R$200 mil. A promoção da eficiência energética no Hospital Alcides Carneiro é muito importante, porque ela representa um investimento direto que vai beneficiar toda a população da região serrana. Através da chamada pública de projetos, nós conseguimos realizar essa ação que vai realizar o retrofit de iluminação, de ar-condicionado e a instalação de um sistema de geração de energia fotovoltaica.
Além do sistema de geração distribuída, que vai contar com 90 módulos de geração fotovoltaicas, estão previstas a troca de 23 condicionadores de ar e de 1.538 pontos de iluminação por lâmpadas LED. A previsão é que a obra seja finalizada em até 60 dias. Um compromisso que vai gerar a economia de energia da unidade hospitalar, beneficiando toda a população da região serrana. Um compromisso da Enel com a sustentabilidade e com a economia de energia elétrica. A obra no Hospital Cides Carneiro foi selecionada por meio da chamada pública de projetos aberta pela Enel Rio, que apoia iniciativas de eficiência energética viabilizadas com recursos do Programa de Eficiência Energética regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E como já havia adiantado, com essas informações nós encerramos o primeiro bloco do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano.
todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, gente, uma operação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Procon-RJ, do Detran e da Polícia Militar fiscalizou estabelecimentos comerciais e uma agência bancária em Teresópolis. A ação encontrou irregularidades em uma queijaria, um supermercado, uma farmácia e também no banco. Os locais foram notificados e têm 15 dias para apresentar defesa. Na queijaria, os agentes encontraram paredes com bolor e fungos na área de estoque, ausência de cartazes obrigatórios e 4 garrafas de cachaça sem identificação de lote e data de fabricação. Também foram constatadas a falta do alvará de funcionamento e do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. No supermercado, a equipe verificou problemas estruturais em setores como padaria, açougue e câmaras refrigeradas. Entre as irregularidades estavam pisos danificados, ferrugem em equipamentos, ralos sem proteção, falta de licença sanitária e ausência do cartaz da campanha Disque 180. A fiscalização também passou por uma agência bancária e por uma farmácia. As equipes verificaram o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor e notificaram os estabelecimentos que apresentaram irregularidades. Na agência bancária, foram identificadas a ausência da escala de trabalho dos caixas e da gerência em local visível, além da falta do alvará de funcionamento e do certificado do Corpo de Bombeiros. Já na farmácia, os fiscais encontraram produtos sem indicação de preço e ausência do cartaz com informações sobre o atendimento do Procon. Todos os estabelecimentos terão prazo de 15 dias para apresentar defesa aos órgãos responsáveis. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, a quarta-feira vai ser de tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol vai predominar ao longo de todo o dia, sem previsão de chuva. O destaque fica para o tempo seco e o céu aberto em boa parte das cidades. Durante a tarde, as temperaturas sobem ainda mais em relação aos últimos dias, garantindo uma tarde agradável e com muito sol. Mas indo agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade, em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de tempo de sol o dia todo sem nuvens no céu. À noite, o tempo continua aberto, ainda sem nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, e à noite o céu fica limpo. As temperaturas podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo também permanece firme. A quarta-feira vai ser de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e à noite o tempo continua aberto, ainda sem nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo segue estável, com sol durante todo o dia, céu completamente limpo e temperaturas se aproximando dos 30 graus. Em Paraíba do Sul, o sol aparece o dia inteiro, sem nuvens no céu, e à noite o tempo continua aberto. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a quarta-feira também vai ser de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e à noite o tempo segue aberto. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, ainda no assunto relacionado a toda essa questão climática, a Associação Brasileira de Municípios lançou um guia prático para auxiliar prefeitos e equipes técnicas na prevenção e no enfrentamento dos efeitos do El Niño. O material reúne informações e orientações para as etapas de prevenção, resposta e recuperação diante de eventos climáticos extremos e está disponível gratuitamente no portal da entidade. De acordo com a Associação Brasileira de Municípios, estudos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos apontam 81% de probabilidade do El Niño atingir intensidade muito forte entre os meses de outubro e dezembro.
Ainda segundo as estimativas, há 97% de chances do fenômeno permanecer ativo até o início de 2027. A entidade alerta que os impactos do El Niño variam de acordo com a região do país. No norte e no nordeste, a tendência é de redução das chuvas, estiagens, queda no nível dos rios, pressão sobre o abastecimento de água e aumento do risco de queimadas. No centro-oeste, o calor intenso e a baixa umidade podem favorecer a ocorrência de incêndios, especialmente no Pantanal. Já no sudeste, são esperados períodos de calor intenso, baixa umidade e irregularidade das chuvas. No sul do país, o risco é de temporais persistentes, enchentes, alagamentos e deslizamentos. O Guia Prático para Enfrentamento ao Super El Niño e Eventos Climáticos Extremos apresenta recomendações para que as prefeituras se preparem antes da ocorrência dos desastres. Entre as orientações estão o mapeamento de áreas de risco, a atualização dos planos de contingência, a definição prévia de abrigos e equipes de atendimento e a organização de ações emergenciais, como evacuação de áreas, acolhimento de famílias e manutenção dos serviços essenciais. A associação também destaca que a resposta aos eventos climáticos deve envolver diferentes áreas da administração municipal, como saúde, assistência social, infraestrutura, educação, meio ambiente e finanças. Segundo a entidade, o planejamento antecipado e a integração entre os órgãos públicos são fundamentais para reduzir os impactos dos eventos extremos e garantir mais segurança à população. E ainda nesse assunto do El Niño, o Ministério da Saúde encaminhou um alerta a estados e municípios sobre a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, por conta dos impactos do fenômeno El Niño, previsto para acontecer a partir do segundo semestre deste ano. A orientação tem como objetivo reforçar as ações de prevenção e controle diante das mudanças climáticas. De acordo com projeções desenvolvidas pelo Infodengue da Fiocruz, o Brasil poderá registrar cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027. Segundo a Organização Meteorológica Mundial e o Instituto Nacional de Meteorologia, o El Niño pode se manifestar de forma moderada a forte, favorecendo condições que ampliam a circulação do mosquito Aedes aegypti. O aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões, assim como os períodos de seca em outras áreas, pode estimular o armazenamento de água e a formação de criadouros do vetor. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle, com a realização de bloqueios de transmissão nos primeiros casos identificados, a reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e a adoção das tecnologias de controle vetorial preconizadas pela pasta. O Ministério também destaca a importância da participação da população. A orientação é para que as gestões locais reforcem as ações de comunicação e conscientização, incentivando os moradores a eliminarem possíveis criadouros do mosquito, ficarem atentos aos sinais e sintomas das arboviroses e procurarem atendimento de saúde logo nos primeiros sintomas. As projeções apresentadas pelo Ministério são estimativas epidemiológicas baseadas em cenários climáticos e podem ser atualizadas conforme novas informações forem incorporadas aos modelos. A pasta informou que continuará monitorando a situação e poderá emitir novos alertas caso sejam necessários. Apesar do cenário de atenção, o país tem registrado redução nos casos dessas doenças. Até 20 de junho de 2026, foram contabilizados 392.800 casos de dengue, uma queda de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos de chikungunya também apresentaram redução de 46%. E o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, promove entre os dias 3 e 9 de agosto a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. A iniciativa envolve ações em todo o país para aproximar a justiça eleitoral da sociedade e ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento, a segurança, a transparência e a auditibilidade da urna eletrônica. A execução das ações da primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação vai ficar a cargo do TSE e dos tribunais regionais eleitorais e inclui demonstrações da urna eletrônica, atividades educativas, vistas guiadas, palestras, exposições, ações de combate à desinformação e eventos abertos ao público.
O objetivo é fortalecer a confiança no sistema eletrônico de votação e estimular a participação cidadã, especialmente entre os jovens. Ao longo da semana, os TREs promoverão atividades em todo o país, como demonstrações da urna eletrônica, visitas às escolas, palestras, exposições, ações educativas e distribuição de materiais informativos. Alguns tribunais regionais também vão realizar a Corrida pela Democracia ou outras ações voltadas à promoção da cidadania. Cada tribunal vai divulgar sua programação em seus canais institucionais e as ações de maior destaque vão poder ser repercutidas pelo TSE, ampliando assim o alcance da campanha e reforçando a atuação integrada da Justiça Eleitoral. E agora, trocando de assunto mais uma vez, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Prevenção aos Danos das Apostas Online. A iniciativa, veiculada a partir do último domingo, alerta sobre os riscos do uso problemático das plataformas de apostas e divulga serviços de saúde mental oferecidos pelo Sistema Único de Saúde para o acolhimento e o tratamento de apostadores e familiares. As plataformas de apostas online, conhecidas como bets, estão cada vez mais presentes no cotidiano e podem ser acessadas por diferentes dispositivos, inclusive celulares. Segundo o Ministério da Saúde, recursos como notificações, bônus, apostas em tempo real e recompensas variáveis podem estimular a permanência e a repetição das apostas, com impactos na saúde mental, na vida financeira e nas relações familiares e sociais. O transtorno do jogo é reconhecido pela Classificação Internacional de Doenças e pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais como um transtorno de comportamento aditivo. A Organização Mundial da Saúde estima que a condição afete cerca de 1,2% da população adulta mundial. O SUS oferece teleatendimento em saúde mental para pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas e seus familiares. O acesso é feito pelo aplicativo ou pela versão web do Meu SUS Digital, onde o usuário responde a um autoteste. Quando o resultado indica risco moderado ou elevado, o encaminhamento para o teleatendimento é realizado automaticamente. O atendimento presencial também está disponível nas unidades básicas de saúde e, quando necessário, nos centros de atenção psicossocial. Outra ferramenta disponível é a plataforma centralizada de autoexclusão do Ministério da Fazenda. Por meio dela, o cidadão pode solicitar o bloqueio voluntário do acesso às plataformas de apostas autorizadas. O sistema bloqueia as contas ativas, impede a abertura de novas contas com o CPF cadastrado e interrompe o envio de publicidade direcionada pelas empresas de apostas. A plataforma também reúne conteúdos sobre jogo responsável, saúde mental, educação financeira e orientações sobre onde buscar atendimento no SUS. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, o Brasil registrou em 2025 o menor índice de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica em 2012. Por outro lado, o número de feminicídios e de mortes decorrentes de intervenção policial continuou em alta, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Olha só. A 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira, mostra que a taxa de mortes violentas intencionais caiu de 20,6 para 19,1 casos por 100 mil habitantes entre 2024 e 2025, uma redução de 8,2%. Em números absolutos, o país passou de 44.127 mortes para 40.775 registros, o menor patamar desde o início do levantamento. As mortes violentas intencionais reúnem crimes como homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, além das mortes decorrentes de intervenções policiais e de policiais em serviço ou fora do horário de trabalho. Pela primeira vez, a taxa ficou abaixo de 20 mortes por 100 mil habitantes no Brasil. No último ano, os homicídios dolosos caíram 10%, os latrocínios tiveram redução de 17% e as lesões corporais seguidas de morte diminuíram 15,2%. Em contrapartida, as mortes decorrentes de intervenção policial aumentaram 5,4% e os feminicídios cresceram 4%. Mesmo com a redução da média nacional, 7 unidades da federação apresentaram alta nas mortes violentas intencionais. O Rio Grande do Norte registrou maior aumento, seguido por Rondônia, Acre, Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, que teve alta de 2,1% em relação ao ano anterior.
O anuário também revela que 44,4% das mulheres assassinadas em 2025 foram vítimas de feminicídio, o maior percentual desde que o crime passou a fazer parte do Código Penal, em 2015. Foram 1.571 mulheres mortas por razões de gênero, o equivalente a 4,3 feminicídios por dia, além de 4.189 tentativas registradas ao longo do ano. As maiores taxas de feminicídios consumados e tentados foram registradas nas regiões Centro-Oeste e o Norte. Já o Sudeste apresentou a menor taxa entre as regiões do país, com 4,2 casos por 100 mil mulheres, ficando abaixo dos índices registrados no Nordeste e no Sul. E como já havia adiantado, com essas informações nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista ao vivo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês.
Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez a gente vai falar um pouco de cultura. Isso porque a gente está aqui ao vivo com o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Denilson Honorato, que veio falar com a gente sobre alguns editais aqui para o município de Petrópolis. Tudo bem, Denilson? Boa tarde. Boa tarde a todos que assistam a TVC. Quero agradecer mais uma vez esse convite, que a gente possa divulgar, a gente possa aqui passar para os fazedores, trabalhadores da cultura de Petrópolis, o que nós temos de bom, que é a cultura, que é os nossos editais, é o nosso projeto aí pela cultura petropolitana. Perfeito, Denilson. Até no início do programa de hoje, falei um pouco justamente sobre esses editais, sobre toda essa questão que nós já tínhamos trazido também na semana passada, Sim. Mas queria que você explicasse justamente para o nosso público o que são esses editais. Bom, primeiramente, esses editais, a gente vem de duas políticas importantíssimas, que a política que o governo federal vem trazendo já há alguns anos, que é a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que ele descentraliza alguns valores para os estados e municípios, e Petrópolis também, incluído nisso, recebe o ciclo 2, recebeu o ciclo 1, agora recebe o ciclo 2, para que a gente possa fazer um trabalho com a cultura, com os fazedores, trabalhadores da cultura na nossa cidade. E uma outra parte é o Funcultura, né? Que é um fundo de cultura que ele é abastecido com dinheiro, né, de alguns equipamentos e da transferência do governo do próprio município, que ele daria, a gente faz políticas de editais para que os fazedores de cultura possam ter ali acesso a esses editais, né, como também a PNAB que isso acontece. Perfeito. E quando a gente está falando desses editais, é claro, a gente está falando de diversos valores. Sim. E um ponto muito importante da gente explicar para o nosso público é justamente como é que funciona a separação desses valores, como é que funciona a destinação desses valores. Bom, primeiramente, é muito importante deixar claro aqui que a gente precisa trabalhar, vendo a Secretaria de Estado de Cultura, e muito aprendido, a democratização do acesso à cultura, a democratização desses recursos. Isso é muito importante. Então, a lei da PNAB, ela nos pede que a gente faça uma escuta pública, né? Então foi feita uma escuta pública onde vários segmentos se reuniram, várias reuniões, tanto uma consulta online, presencial, audiência pública que foi feita também na Câmara, para que a gente possa ouvir esses fazedores de cultura onde melhor pode ser direcionado esse recurso. Então, se pensar, vamos uma parcela, um número importante, né? Acho que tem que ser destinado para o segmento dança, teatro, cinema, e ali a gente conversa depois dentro de um conselho, onde eu quero aqui mandar um abraço a todos os conselheiros de cultura que participaram isso ativamente, com um diálogo aberto, foi muito importante isso para a gente, onde a gente pudesse ali direcionar da melhor maneira e atingir a muitos, que essa política possa ser democratizada. Então, fizemos ali a escuta, que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura, que a gente coloca isso dentro de um sistema transfer igual ao par, e que vai para o governo federal para ser aprovado, que já foi aprovado, graças a Deus, o nosso, e que onde depois, logo após, a gente recebe o recurso depois de ter feito essa escuta e colocado dentro do sistema. Perfeito. E é até bom a gente falar também sobre a questão justamente da definição desses pontos, onde que esse dinheiro vai ser investido realmente, e que são mais de 10 editais, são 13 editais no total. São 13. Primeiramente, a gente está dividindo, já lançamos 6,
tá? 6 editais, começando no dia 20, 22 e 24, que lançamos o último, dividindo-os em categorias diversas. Então, fizemos primeiramente Cultura e Movimento, tá? Um edital onde abrange vários segmentos, linguagem livre, tá? Depois lançamos o Diversidade, que é uma política importante que o governo federal sempre tem das ações afirmativas, LGBTQIA+, mulheres, negras, negros, indígena, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, né, questão periférica, artesanato, tá? Levamos para o segmento do artesanato, o audiovisual e também a literatura e arte e educação. Perfeito. Esses são os 6 por enquanto que estão lançados. Ainda são mais 7 para serem encaminhados, lançados para o público. E até um ponto importante da gente destacar, é claro, são diversas categorias e dentro delas, é claro, são diversas instituições, diversos grupos inscritos, justamente procurando esses editais. Queria saber como é que funciona justamente a questão da avaliação desses trabalhos. Então, bom, primeiramente a gente parte do princípio que todo o processo do edital passa, claro, por uma avaliação da nossa procuradoria, para o nosso jurídico, e logo depois a gente tem ali os critérios, né, de aprovação que já está em edital, qualidade do projeto, questão questão viabilidade financeira e técnica dali, que é importante estar dizendo sobre isso. Uma questão importante também, que a gente vê a adequação, se o projeto está adequado, e a questão também da aprovação passa por um grupo, né, que é selecionado, que vai ali, que pessoas gabaritadas, que têm um currículo voltado da cultura, para que avalie aquele projeto isento. Servidor público não pode participar, né? Nem quem tem cargo, que ocupa cargo público, seja prefeito, vice-prefeito, secretário, não podem participar. Ter servidor dentro da prefeitura, a gente, dessa vez, vedou para que a gente possa ter uma maior democratização, que eles possam ter o acesso para poder participar. São mais de 100 projetos, quero deixar bem claro. Vão ser mais de 100 projetos beneficiados, habilitados para poder participar. E dinheiro gerado na economia chega a mais de 2 milhões injetado na economia da nossa cidade. Perfeito, é muito bom a gente destacar, principalmente pelo esse grande número de projetos, os mais de 100 projetos, que fazem com que a economia desse setor cultural da cidade gire de uma maneira significativa, não é mesmo? Isso. Não sei se eu já cheguei a falar aqui em outros programas, a importância, a FGV fez uma pesquisa, fez um trabalho no estado do Rio de Janeiro, e eu tenho dito isso e falo que a cultura, ela não é luxo, ela é oportunidade. Então, quando a gente injeta um valor na cultura, cada R$1 investido gera cerca de R$7 a mais dentro da economia. Então, é importante que a gente tenha isso aqui, vale a pena, e é importante sempre valorizar a cultura e investir na cultura. Então, quando você investe na cultura, você investe, por exemplo, nos editais, como, por exemplo, esse que a gente vai fazer festival, no artesanato, é a mão de obra que é contratada logo após ali, é o rapaz do audiovisual da câmera, o cara que vai fazer o design ali, que vai ser impactado. Quando você faz um evento, com certeza toda a economia local é impactada sobre isso. Então é importante que a gente tenha isso na mente, que a cultura é um investimento que gera oportunidade, gera renda e cultiva. Isso é uma coisa importante, a gente tem que colocar sempre no nosso cultiva. A gente faz uma semente ser plantada ali e cultivar cada vez mais a nossa cultura, florescendo uma cultura mais potente na nossa cidade. E é muito importante a gente destacar que a gente vive numa cidade turística, Petrópolis é uma cidade extremamente conhecida por isso, e a parte cultural também, é claro, de uma maneira até junto com essa parte turística, é muito forte também. E por meio dessas atrações culturais, faz com que a cultura da cidade seja ainda mais fortalecida, não é mesmo? Sim, sim. Isso é importante. Eu quero frisar aqui e já pedir a que vocês que estão assistindo esse programa, que entrem lá no nosso site, eu já coloco aqui, pensamos num jeito de que tivesse um acesso maior, criamos uma plataforma mais acessível, criamos uma plataforma porque o fazedor de cultura pode ter um acesso melhor, que é o Cultiva. Quero deixar bem claro aqui. O Cultiva hoje é um portal, uma plataforma novíssima, com mais acessibilidade, com uma questão mais, uma velocidade maior, para que a gente possa ter fazedor de cultura, com até mesmo um programa que todo fazedor de cultura entre ali e veja ali uma divulgação de um documento, o conselho possa ter uma ata, de uma ata, tal ano está ali, onde
que a pessoa possa se inscrever e ter ali os dados. A gente também tenha esses dados, tem esses indicadores para a gente, que é importante também para o nosso município. Então, o Cultiva é uma plataforma para os fazedores de cultura tenham acesso melhor, com mais acessibilidade, mais rápido, mais moderna. Então, eu quero aqui divulgar isso a vocês, que vocês possam também entrar no site da prefeitura, entrar no Cultiva, se inscrever e divulgar para os artistas locais, que todos possam participar. Quero repetir, são mais de 100 projetos que vão estar aí na ponta para os nossos fazedores de cultura. Perfeito, e é até bom a gente destacar essa parte da plataforma Cultiva, essa questão, é claro, tem toda a questão da acessibilidade justamente das informações, mas por meio desse lançamento dos documentos na área, né, justamente nesse site, ajuda na questão da transparência também, que é muito importante. E é importante que todos os processos são transparentes. Então ali nós vamos ter ali um acesso a saber quantos fazedores de cultura entraram, aonde nós não estamos ainda chegando, é na Posse, é em Pedro do Rio, aonde a gente precisa mais ampliar. O Cultiva vai nos dar isso, entendeu? Esses indicadores. Aonde a gente precisa mais informação, a gente estava conversando na equipe internamente, e já poder também ter ali acesso, qual foi a dificuldade mais do fazedor de cultura, trabalhador de cultura, de poder se inscrever, a gente fazer uma formação com eles, porque a lei também nos permite a isso, que a gente, pós a esses editais, possa fazer uma formação, encontrar com eles e entender aonde está faltando. É o portfólio que você às vezes não consegue escrever? Qual foi a sua dificuldade? O Cultiva é esse portal. O nome já é Cultiva, cultivar ali o fazedor de cultura, florescer e jogar sementes que a gente possa crescer e a cultura petropolitana juntos. Ontem eu vi uma frase muito interessante. Cultura não se faz sozinho, se faz em equipe. Então a gente precisa estar junto com esses fazedores, entender as dificuldades e cada vez mais democratizar o acesso à cultura. E é até bom da gente falar justamente sobre essa questão da união. É muito importante que os fazedores de cultura também procurem, né? Não apenas a prefeitura lançar os editais, não apenas ter essas possibilidades, mas também ter esse feedback, ter essa troca do outro lado. Não apenas por meio da participação dos editais, que é claro e muito importante, mas justamente com essa resposta, com essas demandas que fazem com que o trabalho possa ser mais facilitado e que as reais necessidades verdadeiramente sejam encontradas, não é mesmo? Isso. Eu acho que, sempre falei aqui no outro programa, a nossa Secretaria Municipal está aberta no Centro de Cultura para tirar dúvidas, para esclarecer alguma eventual dificuldade que teve ali. E quero aqui, mais uma vez, dizer, está com dificuldade? Nos procure lá no Centro de Cultura, como é que entra no site, como é que eu faço. Nós vamos colocar lá um ponto, né, até tirar dúvidas, estamos pensando, hoje internamente estamos pensando nesse projeto, que possa ser um lugar que as pessoas possam chegar, sentar e tirar suas dúvidas e entender. A cultura é para todos. Precisamos chegar à cultura, e não só para o fazedor. Quando o fazedor faz um projeto, a própria sociedade se beneficia desse projeto. Então é muito importante, juntos, em equipe, cultivar. Petrópolis está muito próximo do aeroporto, e nossa cultura e a nossa história é muito convidativa e harmoniosa de chegar aqui, sentar, fazer um projeto. Você, agora mesmo, nós temos tantos projetos que estão sendo desenvolvidos na nossa cidade, vindo de fora também. Outras pessoas querem aqui desenvolver o projeto, às vezes ganha uma lei de incentivo do Estado, quer aqui executar, porque sabe que Petrópolis tem artistas que entregam com excelência a cultura na nossa cidade. E agora, para a gente poder finalizar, um ponto que eu acho muito importante da gente destacar, que os fazedores de cultura mais tradicionais, que já estão mais tempo justamente nesse mercado, nesse meio, já têm uma proximidade maior com todos esses assuntos, com os tópicos dos editais. Agora vão ter todas essas questões facilitadas justamente pela plataforma Cultiva, mas também a gente tem aquelas pessoas que estão entrando nesse mundo. Então eu queria perguntar agora num ponto para você, falando sobre essa questão da Secretaria de Cultura, qual é a sua mensagem justamente para essas pessoas que estão entrando e que têm essa possibilidade agora de participar de todas essas ações? Bom, você só falou que tem, às vezes, o Cultivo é para facilitar. Quero deixar isso aqui bem claro. Facilitar o acesso. Coloco para vocês que foi um pensamento em conjunto de que as pessoas possam ter. Ali, primeiro, é um portal de transparência, onde as pessoas possam entrar, vão ter seus prazos ali respeitados, e vamos dar publicidade a todos os atos ali. Não entregar um papel por aqui, não. Está ali, o ato vai ser tudo. Então, primeiramente, o Cultiva é para dar um acesso mais claro, um acesso mais transparente e uma acessibilidade, um site mais moderno. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa dar essa oportunidade. Ontem eu vi uma frase de que eu acho muito interessante, quero finalizar com essa historinha, que eu acho que é importante.
a gente vive o nosso dia a dia, a gente sai de casa no nosso dia a dia, a gente acorda, a gente tem sempre uma vontade de fazer algo, certo? Né? Eu tenho um filho que chega de manhã, a gente tem que levantar, dar um café, arrumar a mochila dele e seguir a vida. E a mochila dele estava com tudo, botamos aí o lanche, coloca ali o livro, e na hora de sair, sempre vem aquela vontade. Meu filho uma vez chegou e falou assim: papai, só me falta uma coisa. O quê? A vontade de sair. E é isso que eu quero colocar para vocês. Às vezes falta a vontade de querer fazer algo. E nós, da cultura, e também envolvidos com, e também pedido isso do prefeito Hugo Ramos, quero deixar claro, de vontade de fazer algo para os fazedores de cultura. Às vezes a gente sai e falta algo, falta a vontade. E quero dizer para vocês, tenha essa vontade de fazer a cultura petropolitana acontecer. Tenha vontade de fazer essa cultura ser democratizada, levar a cultura a todos. Por isso a gente precisa disso. Não adianta a gente ter tudo dentro da nossa mão, mas se faltar uma coisa mais importante, que é a vontade de fazer algo. E você que está em casa, que nunca acreditou, que nunca achou que poderia chegar a sua vez, agora falta essa sua vontade de se inscrever no Cultiva, de participar desse edital, de vários editais que nós temos, como Arte e Educação, de você poder lá fazer uma oficina, passar o seu saber para o outro, que isso é muito importante, com um curso ou oficina. O artesanato, você que está em casa, que tem lá uma obra, que tem lá algo que pode ser feito, então você pega esse trabalho e faça um edital, participe, deixe que a Petrópolis possa conhecer, como tem de Janeiro que conheceu, que tem lá uma obra maravilhosa na nossa cidade, que conta o resumo do seu quadro. Você que é do audiovisual, que nunca teve, sempre teve várias ideias, coloque, não tenha medo de participar, porque às vezes, mesmo errando, mesmo perdendo, você tem a oportunidade de conhecer e ali você vai amadurecer e na próxima pode ganhar. São mais de 10 editais que vão estar. Tem o Fucultura, que daqui a pouco vai chegar também, que é o do fundo. É importante que você participe. Então, divulgue para o seu vizinho, divulgue para os seus amigos. Tem Cultura e Movimento, que são várias linguagens, e diversidade também, que pode colocar ali o que você possa participar. Só o Diversidade são 5 projetos de 60 mil. O Cultura e Movimento são projetos de pessoa jurídica e pessoa física, um de 20 mil e outro de 10 mil. Então, artesanato tem 10 mil aí, com 10 mil para poder você se inscrever, e assim vai. Então, é importante. Literatura, um momento importante. Você que quer escrever um livro, você quer participar, entra lá no edital de literatura. Para quê? A gente possa ter a vontade. Guarde isso. A vontade de cultivar e a vontade de mudar e democratizar a cultura na nossa cidade de Petrópolis. Perfeito, Adenilson. Muito obrigado pela sua presença. A gente poderia continuar conversando, porque esse assunto é muito extenso, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a TVC por poder divulgar e que vocês possam pegar essa matéria, gravar e divulgar para todas as pessoas e chegar esse acesso a todas as pessoas da nossa cidade. Perfeito, gente. Com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.